Eu estou no trabalho de doutorado com a Carol como orientadora e a Lena como orientadora. E eu estou trabalhando com geocronologia e geoquímica isotópica de alguns depósitos situados no extremo sul do domínio Carajás, no extremo sudoeste do domínio Carajás. Então, perto da localidade de Tucumã e de São Félix. São os depósitos da Hades Nordeste e Hades, pertinho de São Félix e Xingu, e o depósito de Jaguar Norte, pertinho de Tucumã. Aqui eu coloquei só alguns trabalhos que já foram apresentados em 2023. Então, teve esse aqui do SBM, que eu falei do Hades do Hades Nordeste, no ano passado. Esse aqui que eu falei do Jaguar Norte. No SGA, que eu falei também teve um trabalho do Hades do Hades Nordeste, falando da mineralização mesoaquiana. E no SGA também apresentei sobre o Jaguar Norte. E aí eu quis trazer um pouquinho para vocês atualizações do que eu estou fazendo agora, que eu estou escrevendo o primeiro artigo derivado da minha tese. Que eu vou falar da geologia e da geotecnologia dos depósitos Hades e Hades Nordeste. Então, aqui a gente vai ouvir só um pouquinho mais do contexto geológico, que está no extremo sudoeste do domínio. Aqui um pouco das imagens de mapeamento não, um reconhecimento, digamos, que a gente fez, um reconhecimento regional. As principais rochas da área é um embasamento mesoarquiano, então a gente identificou um granitóide, que é um granodiorito foliado, que está aqui em rosa. A gente até tirou algumas medidas de orientação, que, não sei, a gente imagina que talvez a gente fez um ponto aqui, que talvez ele seja uma rocha correlata ao que acontece no depósito, na hospedeira do depósito. E intercalada essas rochas ocorrem também as rochas subvulcânicas e também xistos ultramáficos, que provavelmente pertencem ao grupo São Félix. E aí tem toda essa discussão de se o grupo São Félix é uma lasca de Greenstone ou é uma unidade metabulcana segmentada arqueana. Larissa, só um detalhe. A gente tem uma amostra que não foi publicada, a gente fez com o Gobiati. Os basaltos do São Félix deram idade de Carajás. São Félix é Carajás, vamos parar. Okay? Tem jaspilito, tem basaltos amidalaidais, tem tudo que tem lá no Grão-Pará. Só que é uma dobra, né? Tipo um quadrilátero, que está no meio do embasamento e com as rochas do Atumã que cobre lá uma parte. Eu estou esperando sair um mapeamento da CPRM, que eles estão fazendo um mapeamento regional lá, e eles estão tentando datar essas unidades. E pelo que eles apresentaram no SGA do ano passado, eles pegaram esses xistos, né? Florita talco-xisto, e eles identificaram a idade mesoarquiana. Então, possivelmente, talvez esse grupo São Félix vai ser desmembrado, não sei. Não, exatamente, porque você tem rochas mesoarqueanas, sim, correlatas lá aos greenstone mesoarqueanos, mas a Serra do São Félix, onde tem os jaspelitos e os basaltos e as vulcânicas félsicas, aí é Carajás, tá? E ainda tem o Atumã lá também, então é uma área que tem tudo. Sim, tem o Atumã também. Aí, nessa área também ocorre o granito Serra da Queimada, que é esse aqui. E ele é recortado por discos de rochas vulcânicas e subvulcânicas que provavelmente pertencem ao grupo Uatumã, né? Então, são rochas vulcânicas célsicas, principalmente, mas também ocorrem mais básicas. E essas rochas do Uatumã, elas registram uma alteração geotermal bem importante, principalmente com alteração potássica e profinítica. Aqui agora falando do depósito Hades, ele é hospedado por esse granodiorito, que ele varia, ele pode acontecer assim, mais isotrópico, mas ele acontece mais frequentemente assim, foliado. E aí ele tem questão de deformação, foliação bem marcada.
E intercalado entre granulite ocorrem anfibolitos e xistos de anfibólise. Esses xistos de anfibólise são compostos por pneumonia, capsinolítica, e podem ter um pouquinho de sucesso também. O Aedes Nordeste, ele é hospedado por praticamente as mesmas rochas, só muda que a composição do granitóide de lá é um pouco mais potássico, ele é mais para um metramão do granito. Mas ele também ocorre em galhada e também ocorre em anfibolitos. Eu não sei se essas gráficas do terror. E cortando esses depósitos, né, as rochas hospedeiras, ocorrem as rochas vulcânicas. Essas rochas vulcânicas, provavelmente que tem do Poitimã, elas não são afetadas pela alteração do termal que está associada à mineralização dos depósitos. E aí são principalmente granitos, ou então basálticos andesíticos. Eles têm alguma alteração do termal, mas é diferente da alteração do termal que afeta o depósito associado à mineralização, né? Então, são veias com calcita e fluorita, às vezes alteração potássica e sulfite. E no Aedes Nordeste, do mesmo jeito. Lá tem esse corpo granítico aqui, que a gente ainda não conseguiu descobrir se ele realmente é um outro corpo granítico, aí correlata ao Serra da Queimada, ou se ele é o granitóide hospedeiro, de nave mesoceana, que foi alterado e mudou totalmente de textura. Ô Larissa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu fiz até uma comparação entre o Hades e o Boa Esperança, tá? Em cima daquele post que eles publicaram. Boa Esperança. São muito parecidos. Você tem serentização também lá na alteração termal, dos dois. Tem conteúdos de magnetita também dos dois. Só que lá, no caso do Boa Esperança, tem um granito que foi datado exatamente com a mesma idade da mineralização. Então lá parece que a mineralização está muito relacionada à intrusão desse granito. E no caso do Hades Nordeste, eu não vi no seu trabalho nenhuma datação de granitos, granitóides de 2,8 igual à idade da mineralização, como tem no Boa Esperança. Aí eu fiquei na dúvida, e até te perguntar, então já estou te perguntando, se isso é porque não tem mesmo, ou porque você não datou, por exemplo, esse tipo de granito aí que você está mostrando. Então, eu datei o granitóide, ele tem idade 3,3, quase 3,4. Esse que hospeda a mineralização, esse granitóide aqui. E a foliação dele, né, a deformação, eu datei nesse 2,8 alguma coisa, que é mais correlato à mineralização. E aí, pelo que eu ouvi do trabalho do Boa Esperança, eu não sei porque eu não conheço lá, né, mas pelo que eu vi das fotos, o granito que eles dataram, que eles dizem que é a idade de cristalização, para mim, ele é idêntico ao granitóide albiticizado que hospeda o Hades, por exemplo. Então, não sei, talvez, porque eles mostram a cara do grupo para ver se é um zifrão termalizado. Então, não sei, talvez, assim, eu não posso falar, mas talvez isso dê uma confusão com a idade de cristalização e a idade de alteração. Lari, mas essa rocha que você está mostrando agora é uma rocha isótropa, ela tem alteração potássica, claramente, porque tem vênula aqui, tem alteração um pouco mais fissural, ela está hidrotermalizada, mas é uma rocha isótropa e composicionalmente distinta daquela folhada. Essa você tentou datar, não? Essa eu não tentei datar, porque ela ocorre muito pouco Mas date ela pra gente. Não dá nem um metro que ela ocorre, são centímetros dela. E ela ocorre não forma de diques. Por isso que eu interpretei que é mais nova, porque o contrato entre os vínculos, né? Corta. Mas eu acho que é importante, porque elas são rochas com alteração potássica e que estão cortando a mais antiga que é a mineralização, né? E aí... Eu posso contar no intervalo delas. Vale a pena, porque eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que começar a fazer agora, você está terminando o trabalho, né, mas ainda está ainda
um pouco de gás aí para fazer, é a gente já começar a caracterizar essa tipologia de depósito 288, ok? A gente tem um trabalho lá na Vale, que não faz parte do projeto da DIMB, que é um trabalho de isótopos de chumbo, ok? Que a gente fez o background de Carajás de todos os depósitos. É uma ferramenta maravilhosa para exploração, porque os grandes depósitos de Carajás têm assinatura de chumbo muito parecida, distinta dos pequenos depósitos. Então você pode usar isso para selecionar alvos. E lembra que eu falei com você, você fez isótopos de chumbo aí no RADS, excelente que você fez. E aí a gente tinha feito também, e a gente já pegou esses seus isótopos, colocou nos nossos gráficos lá do background de Carajás, ok? E a gente pegou da bibliografia os isótopos de chumbo, de sulfetos relacionados ao depósito de ouro tipo load, lá do Rio Maria, que tem a mesma idade, 2,8, ok? E aí o que acontece? É bem evidente isso, é um gráfico assim, limpo, porque os chumbos dos outros depósitos de Carajás, de OCG, do próprio Aquiri, AQW2, AQW1, que a gente coletou disso tudo, é muito radiogênio, dá 1.500, 2.000, e no RADS, o chumbo, os isótopos de chumbo do RADS, o chumbo lá que a gente fez os isótopos, dá pouco radiogênico quando comparado ao IOCG. E um pouco mais radiogênico quando comparado ao sulfeto do load do babaçu-mamão, da mesma idade. Então, fica em uma classe totalmente diferente do IOCG pelos isótopos de chumbo, que a gente comparou com os outros isótopos de chumbo do IOCG de Carajás, inclusive também sobre a alteração hidrotermal, celicita, uma coisa mais ácida, assim por diante. Então, assim, eu acho que você agora, que a gente começou assim, sem muita... Esse estudo foi para fazer um vazio geocronológico que tinha ali no oeste, lembra? Quando a gente selecionou essa área. Não tinha informação, tinha a mineralização do RADS, que não é uma mineralização tão grande quanto as outras, mas que foi fantástico. A gente conseguiu caracterizar uma mineralização magmática de cobre de 2,8, que ainda não tinha saído a datação do Boa Esperança, e aí correlaciona muito com Boa Esperança. Então eu acho que aí a gente tem que caracterizar esse tipo de depósito. Se você já está estudando muito bem a alteração, isotopia dele, datação, então a gente entra aí numa classe de depósito mesarquiano que não tinha sido escrito antes. Então a tua responsabilidade no doutorado de caracterizar bem essa tipologia de depósitos e já começar a comparar com as outras de 2,8 é super importante. E aí eu acho que vai enriquecer muito o seu trabalho. Então data esse danado aí pra gente ver se ele tem alguma relação e com a idade dele. Não deixa nada aberto não, porque a gente tá caracterizando um novo tipo de depósito de cobre em Carajás que antes não tinha, ninguém tinha falado sobre isso. Então aperta o pé aí, pode fazer tudo que você achar que é interessante, viu, Carolina? Sim, eu até fiquei pensando, como é muito, os intervalos dessa rocha aí que a Lari está falando são muito pequenos, então assim, pela geocronologia convencional, nem dá a amostra, eles são muito finos. E eu fiquei pensando se a gente não tenta datar in situ, Lari, zircão, faz uma lâmina, não vai dar uma idade tão legal, porque não vai ter muito zircão, mas lá no doutorado a gente fez com a Lena, né, algumas datações em lâmina, do granito granofírico, e deu, assim. Legal. A gente podia ver uma lâmina dele e tentar datar. Assim, o bom é que datas de 286 são conhecidas para granitóides de Carajás, né? Isso não é nenhuma surpresa. E na área ali, pelo menos as duas que a gente datou, e aí a Lari está preparando mais uma também, mas eu acho que ele vai da antiga, que é um afloramento aí que a gente foi quando estava no campo, eu, a Lena, o Marco, o Evandro. Você tem ela, né, Lari? Essa folheada. Essa mais folheada. E dessa aqui, que é uma subcutânea do documento. Eu separei dessas duas. Agora, outra coisa também... E eu tenho esse aqui também, preparado.
Aproveita o Marcos aí, Larissa, e tenta ou coletar, ou se você tem alguma amostra orientada, para a gente ver qual é a cinemática desse cisalhamento aí do mesarquiano. Isso é importante na composição geral do processo, porque como a gente estava discutindo antes, como esse depósito é totalmente mesoarqueano, não tem neoarqueano aí, então as estruturas são todas mesoarqueanas. E a gente tem poucos lugares em Carajás que a gente pode fazer um trabalho separado, limpo, né? Estudar aí o mesoarqueano, as estruturações que são cisalhamento também. A gente olha isso, é incrível, parece que tinha uma zona móvel ali entre onde a falha de Canaã se implantou no neoarqueano, é uma zona que já era cisalhada no mesoarqueano. Então, assim, é interessante essa informação. Infelizmente, os furos não eram orientados, né? Mas quando a gente Sim, mas quando você está pegando mostra de afloramento, a gente tirou o cinemático dessas estruturas. Tem uma forma de orientar a amostra da seguinte forma. Se você conhece a foliação, sabe qual é a direção da foliação no campo, você pode orientar a amostra pela foliação que tem nela, se a foliação for a mesma. Então você não falou que tirou medidas aí de afloramento, do trabalho de campo? Você pode pegar essa foliação que você mediu no campo, e se a rocha for foliada, você pode orientar a rocha pela foliação dela. Mas não foi imediatamente no entorno dos furos, porque o superficiário lá da região do Hades não deixou a gente entrar. Então, assim... Como fica alguns quilômetros de distância, a gente tem os pontos aqui, e o depósito aqui e aqui, o outro. Então fica um pouco longe. Não sei se... Eu não sei nem, na verdade, se é o mesmo corpo. Sim, se é muito longe. a mesma idade. Tá certo. Aí aqui falando um pouco das alterações, a alteração principal do depósito é essa sódica. E aí ele pode ocorrer tanto com a albita branca, quanto com a albita mais rosada. Aí você tinha que falar albita 0 e albita 2. Porque essa está anterior à albita 1 de Carajás, que é neoarqueana. Essa é mesoarqueana. E aí ela corre sempre com essa massa xadrez, então com essas massas aqui mais espessas. E também ocorre uma alteração... Aí, Alexia, para olhar, né, para olhar essas albitas aí. Sim. Em lâmina, né? Isso é bem típico da E tem um detalhe também, pelo menos teoricamente, a gente vê isso muito na macro, viu, Moreto e Lena? É que quando você tem a albitização dos plagioclases e dos cafeotispato, você sobra sílica. E aí forma aquela textura pseudográfica, que é aquelas redes de vênulas de quartzo junto com o cafeotispato, no caso, para textura típica, mas com albita fica também. Porque quando ela altera a mineralogia primária, vai sobrar sílica, né? Peraí, Fernando, explica outra vez, porque eu vi isso no microscópio, parecendo uma petita. Exatamente. Você tem em Carajás, na alteração albítica, libera sílica e forma aquelas redes parecendo textura gráfica. Não, mas libera sílica de quem? Do mineral do cafeotispato ou do plagioclaso que foi alterado. Você fala do feldspato ígneo original. Isso, exatamente. Tá. E aí forma uma textura que a gente chama uma textura falsa, textura gráfica falsa. Porque na textura gráfica é no cafeotispato. Gustavo usou um nome esquisitíssimo, eu esqueci. A gente chama de falsa, tá? Não, você chama de falsa. Mas é tipo Denorex. Fernando! Pra gente que é mais velho. Tá certo, tá bom. Mas é um treco estranhíssimo. Parece uma antipertita até, uma coisa... Exatamente. Com albita. Identifica, isso aí é uma forma de identificar que é uma alteração sobre uma mineralogia ígnea que não Muito obrigado por me explicar aquele treco. Mas eu estou falando isso, mas eu não sou petrógrafo, é o que a gente vê no campo. Não, mas está tudo bem, está tudo bem.
E outra alteração que é bem menos frequente que a sódica é a potássica. E aí ela normalmente ocorre como subgrão de microclínia, seguindo a foliação ou preenchendo uns interstícios superficiais, ou na borda também dele. E outra alteração muito frequente são esses veios cálcicos, que são compostos por actinolito e epidoto, que tem halos de fosfato potássico e de albita. E esses veios, normalmente, eles podem ocorrer já associados à mineralização inicial, e eles têm ocorrência de apatita. Então, eu datei essa apatita, e também tem ocorrência de titanita, que também foi datada. Que a carinha dele, né, o actinolita com epidoto, pode ter clinozoisita e zoisita também, um pouquinho de calcita, e aqui a albita hidrotermal, ou microclínium, com apatita e titanita. A alteração, eu acho que essa, junto com a albita, é a mais intensa e é a que envelopa as zonas de minério, que é a alteração com clorita. A clorita ela ocorre associada a epidoto e calcita, e ela está associada a uma foliação milonítica. A gente pode ver que ela desenvolve uma foliação de espelhamento aqui. E ela está associada além... Oi. Só curiosidade, essa clorita, ela é férrica ou é magnesiana? Ela é mais férrica, mas também depende. Se ela, aqui ela está mais magnesiana, né? Mas normalmente quando ela está no granitoide, ela é mais férrica. Quando ela está no anfibolita, ela é mais magnesiana. Normalmente é assim. Mas tem dos dois, mas é mais da férrica. Aqui, nas zonas de brecha mesmo, que envelopa o minério, normalmente ela é mais férrica. E aí ocorre, junto com essa foliação, ocorre muitos cristais de titanita, só que são cristais amorfos de titanita, porque elas estão intensamente alteradas para ilmenita, normalmente. Então ela fica essa coisa feia, que eu não tentei datar por isso, porque ela é bem feiosa. Aí aqui é falando da mineralização da clóris, né? Ela ocorre de dois tipos, nos veios cálcicos e nas brechas com minério, que são envelopadas pelas zonas de alteração com clorita, e formam as brechas com quartzo, clorita e copperita. Aí aqui tem até algumas coisas de médico que eu fiz, na verdade que a Thaís fez, no mestrado dela, a Thaís Murray, que ela identificou prata. Na verdade é um bismutinita, rico em prata, e epita também, normalmente crescendo dentro da calcoperita. E ela identificou também salerita, e dentro da pirita, em alguns cristais, parece que ele tem mesmo, não sei se vocês vão conseguir pegar, mas ele tem meio que uma textura de dissolução aqui, ó. E aí tem barita e anidrita formada. Isso na mineralização em veio. Já nas brechas, os cristais são de galena, e também pode ter um pouco de bismutinita rico em prata. Pois é, interessante essa questão do bismuto aí na prata e essa barita, tá? Isso aí, a barita foi muito surpresa. É bem diferente dos OCGs lá de neo-arqueanos, né? A gente vai encontrar isso no trabalho lá vai encontrar isso lá nos ventes hidrotermais singenéticos lá do 57. Você encontra essa mineralogia toda lá, né? Porque é típica de exalação, né? No trabalho da Camila, sim, ela... Isso, vai ser de arrombar, que a gente vai ter um contraste muito, muito legal, né? Mas em alguns veios de quartzo, auríferos, tipo load, eu não sei como é o babaçu mamão, eu acho que tem alguma tese lá, eu recomendo até se dar uma lida nesse material. Também é comum encontrar bismuto. Bário já é menos, bismuto, antimônio, nesses veios mais de quartzo com ouro. Né? No caso de orogênico, aí eu posso falar um pouquinho, porque lógico. Aí já é mais minha praia. Né? Aí é a sua praia, né, Lídia? É o seguinte,
O orogênico, ele tem um registro químico impressionante ligado à herança da rocha, tá? Então, vai ter antimônio, vai ter mineral de antimônio, se a rocha é, por exemplo, uma grauvaca, por exemplo, de origem mais félsica, sei lá o quê, tá? Vai ter mais não sei o quê, por exemplo, vai ter mais cobre se for de origem mais máfica, por exemplo, tá? O bismuto tem uma discussão danada, sabe? Porque tem gente que diz que o bismuto é porque é de mais alta temperatura, já é quase ozonal, aí é uma outra seara. Mas, por exemplo, eu visitei os orogênicos na Colômbia, por exemplo, tá? Onde coisa jovem, muito jovem, onde as hospedeiras são plutônicas, tá? Aí, por exemplo, da molibdenita, tá? Tem molibdenita na alteração, que dá para datar, inclusive. Porque o molibdênio vem, a rocha tinha molibdênio, tá? Telúrio, telúrio também, vai pegar telúrio se a rocha já tinha telúrio. Alteração potássica, tem alteração potássica se a rocha já tinha ortoclase. Então, a herança da rocha original, no orogênico, é um negócio assim, é determinante para os tipos de alteração hidrotermônica, sabe? Então, isso agora, não é o caso do IOCG, porque o fluido ele traz muita coisa. E o fluido orogênico não, porque o fluido orogênico é um treco que não presta para nada, só tem água, só torce. Ele é um fluido muito limpo, né? Então, a característica da rocha tem uma influência muito grande. Gente, eu vou só aproveitar e informar que a Alexa teve que sair, porque a chefia lá disse, vem pro campo! E você sabe, aí não deixa. Aí, infelizmente, tá? Beleza. Tá bom. Lá, falou. E é interessante chamar atenção para a deformação dessas brechas, né? Que normalmente quando a gente pensa em brecha, a gente pensa só em textura de preenchimento de espaço aberto, mas essas brechas são muito deformadas, são bem esfoliadas, e o minério normalmente ele acontece ao longo dessa foliação miolítica bem forte, assim, textura de deformação. E eu acho que eu nem coloquei foto aqui, né? Mas tem molibdenita associada a essa fotoperita aqui. Eu não coloquei foto. Que ela foi datada também. Aí aqui já do Hades Nordeste é bem parecido, assim, no estilo de alteração. Então, tem essa alteração. A diferença é que o Hades Nordeste não tem tanta alteração potássica e ele tem mais magnetita, mas o resto é bem parecido, com alteração sódica, marcada pela ausência de albita. Aí aqui, né, nos seios cálcicos, ela tem mais magnetita, que eu até chamei de cálcico iron. Ô Larissa, me desculpa mais uma vez me perguntar. No caso dessas minerações aí 2.8, a alteração potássica está ligada mais a cafeodispato, não é isso? Enquanto que no IOCG a gente encontra mais biotita. Isso. Então é uma diferença grande. Não tem, praticamente não, acho que nem tem biotita. Eu já estou querendo ver as diferenças entre esses depósitos e os outros, tá? Então, é por isso que eu estou chamando a atenção dessas coisas. Que a potássica do IOCG é biotita, o saloma entupido, todos os depósitos. E tem pouco cafeodispato, é raro a gente encontrar. As albitas substituem tudo e vira tudo sódio e potássio via biotita. E aí você está mostrando muito cafeodispato de alteração potássica. Bem interessante. Não tem biotita de alteração potássica, é cafeodispato. Aí, normalmente, microclínio, mas pode ter autoclave também. Sim. E o autoclave ocorre principalmente no halo desses seios. Assim. É tudo autoclave. O microclínio está mais naquela fase inicial. Você encontra microclinização da borda dos feldespatos ígneos? Isso, é na borda. Dos feldespatos ígneos, aí começa a crescer microclínio, não é isso? Aqui, isso, ó, é a forma subgrãos. Ah, tá, isso mesmo. E aqui, esse não sei se dá pra ver. Mas é um plagioclase, com a massa toda destruída já, mas foi formando microclínio. E na borda, esse aqui também é microclínio, e esse também. Aí a alteração clorita, que ela altera completamente a textura das hospedeiras, né? Porque ela meio que parece que até, sei lá, cozinha a rocha, ela forma uns tronchos, assim.
aqui também ela oblitera completamente a pessoa de granítoide. E ela também está associada a calcita e epidoto. E também está associada a esses cristais bem fininhos de titanito alterado, pseudomórficos, né? Aí aqui a carinamização também é bem parecida. Pode ocorrer nos veios de axônio de epidoto, no caso de magnetita. E eles podem ocorrer associados com molibdenita. Esqueci de colocar a legenda aqui. Quando eu fui botar, acho que saiu as letrinhas, eu esqueci de botar. Mas tem molibdenita e galena um pouquinho. Ainda não saiu o MEV dessas amostras, então não sei mais conclusões que podem ter. E aí, na brecha do Ades Nordeste, tem essas coisas aqui que parece mais biotita também. Não é só clorita, só que eu não sei se ela é depois dessa clorita, eu não sei, se está junto. Não é estilpinomelano, Lari? Então, ainda não sei. Eu não consigo ver se é estilpe ou se é biotita. E ainda não saiu o MEV, porque a metalizadora do IG está quebrada, eu não consegui fazer. Mas eu fiquei com essa dúvida, se é estilpe ou biotita. Parece muito o estilpe aqui, mas tem outro que parece mais biotita. Eu não sei. Mas aqui a carinha da molibdenita, que ocorre sempre em decrescimento com a copperita. E também mesmo. Aqui é molibdenita, magnetita e copperita aqui. E de novo, ocorre com a foliação importante. E aí, recortando todo esse conjunto de alterações e mineralização, tem uma alteração tardia que está associada aos corpos vulcânicos ou aquele granito lá diferente, né, mais isotrópico, que é caracterizada por uma alteração potássica bem intensa. Aí, nesse caso, ela pode ter um pouco de biotita, não é só capa, né, aqui a gente vê um pouco de biotita, não é só o cristal potássico, e uma alteração profilítica, que é com clorita, albita e epidoto e hidrotermais, aqui é a carinha da albita na alteração profilítica. Com clorita, e nas vulcânicas também ocorrem essas mesmas alterações, mas a mais frequente nelas são os veios com vetor de preenchimento de espaço aberto, né, bem típico, e até a conexão com clorita, sericita bem grossa. E essa fase de alteração não está associada a uma mineralização, assim, né? Primeiro que você tenha visto, muito pouco feito mesmo. Aqui tem até uma pirita ao longo do breve, mas é bem pouquinho. Isso não tem nada a ver com o outro sistema, né? Que ela nada a ver. Isso aí deve ser o Atumã. Deve ser já depois de 1.8 aí, né? Coisa do Atumã. Serra da Queimada. Não tem idade, mas é tudo rúptil, né? O outro tá tudo deformado, sem deformação, quartzo. Não tem como essas rochas aí serem formadas ao mesmo tempo. Não, essa aqui, essa textura, até a brecha, né, que é completamente diferente. Toda aberta, toda quebrada. Então, Evaldo pode ficar bravo comigo, mas vai que tem uns high sulfidation, uns low sulfidation. É possível. Com essas coisas o Atumã. Se tivesse encontrado, seria ótimo. Sim. Aí aqui é mais um dado que vai entrar também para o artigo, que é o dado da IC, da Helena, que ela fez entre 2018 e 2019, que foi com lipogeoquímica da zona de alteração hidrotermal e das hospedeiras do Ades. E ela fez balanço de massa, com o método do Grant, né, das isótonas. E aí eu revisitei esses dados e fiz alguma mudança, um tratamento a mais para poder entrar no artigo. E aí eu estava pensando em apresentar mais ou menos isso, que é um balanço de massa que eu peguei. Esse aqui acho que deixa eu ver se eu leio. Tá. Do adjuvante. Esse aqui são dos veios, que é o uma amostra do veio. Esse aqui é da alteração com clorita e esse aqui é da brecha de minério.
E aí, para a gente tentar entender um pouco dos elementos que foram ganhos ou perdidos ao longo das operações. E agora, eu fiz aqui também um gráfico. Oi. Larissa, balanço de massa em sistemas hidrotermais é complicadíssimo, né? Porque você Sim. tem troca e aí você perde. Então, na hora que você vai fechar aí seu sistema, você tem muita abertura, então tem muito material entrando e material saindo. Aí fica difícil essa seara aí que você está entrando, né? Não, eu acho legal, Lari, porque na verdade você está vendo que está entrando, que está saindo. O problema é que você fazer isso para alteração, se você tem uma rocha menos alterada e uma alterada, porque sempre depende do volume, né, para você saber o que entrou e o que saiu, se teve perda volumétrica, se não teve, mas eu acho complicado fazer isso para enfio. Você está comparando uma rocha com veio. Aí eu acho que não dá, Lari. Porque aí você não tem mais relação volumétrica. Não é uma coisa que virou outra, né? Exatamente. Como preenchimento, né? Eu queria até depois conversar com a Helena, porque eu não sei como que foi, talvez a Carol saiba dizer. Como que ela fez essa amostragem aqui dos veios? Porque eu não sei se ela pegou do halo, porque se fosse do halo até que tudo bem, mas eu não sei, acho que ela pegou tudo e homogeneizou, eu não sei. E aí eu estava pensando em fazer talvez só da florista, que aqui envelopa o minério, e eu não sei, na verdade não sei. Eu estava em dúvida. Olá, eu acho que o principal... Desculpe, vai, Carolina. Não, pode falar, Lídia, imagina. Colaborem, depois eu fecho. Não, eu ia dizer que no caso de OCG, realmente, eu acho que é bastante complexo de pensar nisso, porque não só o fluido está evoluindo, mas como você tem dois sistemas hidrotermais, né, talvez até mais, né, superpostos, né, um mais antigo, um mais novo, quer dizer, na verdade você tem mais de um fluido, sabe? Então fazer esse cálculo é muito complicado. Por exemplo, eu fiz isso na minha tese de doutorado, era um fluido só. Quando você faz em orogênico, geralmente é um fluido só. Então, escolher esse sistema para fazer isso é um negócio, nossa senhora, muito outro problema que eu vejo é da sobreposição também, porque as alterações vão se sobrepondo, né? Exatamente, entendeu, Larissa? Então você vai acabar comprometendo a sua interpretação, querida, porque é muita coisa. Quer dizer, como é que você vai saber? Porque para balanço de massa você tem que pegar alguém, geralmente a gente pega o alumínio, o titânio, né, que seja o seu zero, por assim dizer, né? Gente, quem que é zero aqui? Tá tudo bagunçado, né? Então, não sei, eu sei lá. Vai lá, Carolina, desculpa. Não, eu acho que já é difícil ter o granito inalterado, né, para poder fazer as comparações. Isso, de repente, usar junto com pode até, eu acho que usar, de repente, os dados dela e os dados que tem dos testemunhos lá da Vale mesmo, que não são muito completos, mas para ver o que está enriquecendo, né? Sim. Assim, ver, principalmente a parte do minério, né? De repente, essas partes com a zona de alteração, acho que também vai ser mais problemática. Mas para ver a carinha dele, a assinatura dele. E aí não falar em balanço de massa, né? Falar sobre a geoquímica da zona mineralizada e a geoquímica de uma zona menos mineralizada. Tipo, acho que seria um termo melhor chamar vetorização. Em relação ao núcleo da zona mineralizada e à parte externa. Aí dá para fazer. Sabe? Ali no núcleo eu tenho X e X elementos, a parte próxima ao núcleo tem Y e mais isso e isso, e a parte externa só tem isso e isso. Mas aí não é um balanço de massa, é só uma questão de vetorização da alteração hidrotermal e da química da alteração hidrotermal em relação à zona mineralizada. Que é interessante. Isso para exploração, por exemplo, é um dado super interessante. Você pode criar um IA aí qualquer, chegar no banco de dados geoquímicos, que a gente tem, e rodar o IA. Então ele vai separar o que é proximal, distal, que é núcleo, proximal e distal. E a gente pode zonar uma campanha de sondagem, por exemplo, que não pegou minério ainda, mas que está na borda de um sistema. Então essa informação a gente vai usar para isso. E é interessante ter essa informação. Né? Mas balanço de massa eu acho que aí já os editores lá vão pegar no seu pé.
Mais uma coisa que é interessante, que deu para ver, né, mesmo só olhando a tabela de resultados, a gente vê que o minério do Hades ele é mais enriquecido em níquel e cobalto. O níquel, inclusive, eu consegui encontrar inclusões de pentlandita. Então, talvez até o cobalto esteja incluso na pentlandita. E aí é interessante, porque é diferente daquelas coisas paletas das rochas, né? Que isso é um dado interessante, Lari, porque o trem de sul de Carajás, ele é rico em níquel, e lá que tem as ultramáficas todas intrusivas, tá? Então, perto aí do Hades, tem lá o jacarezão, mauritânio, várias intrusivas com níquel laterítico e com magma que tem olivina rica em níquel, né? Por isso que tem o laterita lá. E aí, Lídia, aquele negócio que a gente estava discutindo, da questão do EOCG, a complexidade, porque ele traz uma carga metálica nele, mas ele tem uma capacidade muito grande de desviar encaixante e pegar os metais e jogar dentro da zona mineralizada. Então, é verdade, quer dizer, tem encaixantes que também influenciam, não há como negar isso. Exatamente. O sul, por exemplo, tem níquel. Isso, o Jaguar só tem níquel, não tem cobre. Justamente. Okay? E ele está ali na borda de uma outra máfica com muito níquel. Então, assim, esses fluidos magmáticos, ele tem essa capacidade também de lixiviar da encaixante. E traz uma carga metálica com ele também. Então, por isso que o negócio é enlouquecedor. Exatamente. Esse negócio aí dos senhores de níquel aí nessa mineralização pode ser exatamente essa remobilização local ali da encaixante para o fluido. A cara do granulorito, é que ele já está mais alteradinho já, mas é o que a Thaís datou. Ela fez durante o zircão. Aí a zircão não está muito colaborativa, né? Daqui é a Karine zircão. Deixa eu ver que ele tem né, aqui. E aí a idade foi mesarquiana. Deu nesse 3359 milhões de anos. O erro deu um pouco alto, mas é mesarquiano. Aí aqui a geocronologia que entrou para o resumo que eu meti atuais. E aí a gente vê que a titanita em paragênese com os minerais líquidos, né, ela deu uma idade apesar são poucos pontos, né, são 5 pontos, mas a gente teve esse controle. Apesar de ter poucos spots, a gente tem o controle de separar as causas de titanita, então é importante. Então, essa titanita aqui, mais em paragênese com a ígnea, deu em volta de 3,377 milhões de anos. E essa titanita aqui, com sombra, né, ao longo da sombra de pressão formada por clorita, ao longo do citoplasma do espaço, deu 2,944, um erro de 23 milhões de anos, mais ou menos. E também são poucos pontos, mas eu tive esse controle de ter a que está sempre ao longo da foliação. Aí aqui já do Hades Nordeste, eu também datei o metagranodiorito hospedeiro, na verdade metamorfogranito. E aí é interessante pelas imagens de MEB que a gente vê que essa titanita ela tem uma alteração muito forte para magnetita, porque isso tudo mais clarinho, né, ela é magnetita. E aí ela não incorpora chumbo a magnetita, né? Então a idade deu concordante legal. Ficou em 3,296 milhões de anos. Diferente do anfibolito. E o anfibolito tem essa titanita bem feinha aqui, destruída, toda recristalizada, e ela tem alteração para rutilo e ilmenita. E aí eu consegui identificar 2 populações de idade. Uma que eu interpretei como a cristalização do protólito, que deu também por volta de 329, né? 3.2
desses 3. E outra que eu interpretei como a idade de deformação, o metamorfismo, que é de 2,9. E aí o erro deu alto também, mas... Ô, Lari, então assim, essa magnetita aí, ela é magnetita primária na formação da rocha, não tem nada a ver com o hidrotermal. Eu acredito que sim. Como também essas titanitas. É super interessante. Aí a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, é se os conteúdos de magnetita que se está achando lá na alteração da zona mineralizada, se não podem ser remobilizados dessas antigas, ou não, a entrada de magnetita nova. Na verdade, não, eu entendi errado. Na verdade, eu acho que essa magnetita é a que está associada aos anos de minério e Mas ela é a magnetita hidrotermal. Porque eu vejo muito que ela vem com a clorita. Então, sim, ela mas a idade aí da titanita associada a ela está muito velha, 3,2. E sua mineração 2,8. Eu acho que é porque eu não, tipo, essa aqui eu não dei tiro nela, nessa magnetita. Eu só datei essas assim, bonitas. Então, explica isso lá no trabalho, porque eu mesmo me confundi. Eu achei que essa magnetita aí era a que você tinha dado da titanita. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Não, essa aqui é só para caracterizar a cara da titanita. Tá. Porque são eventos distintos, né? Você botou aí duas fotos, essas fotos de eventos diferentes, mesmo com magnetismo. Uma que é hidrotermal e a outra, e a titanita que é magmática aí na formação da rocha. Aí aqui eu também fiz geocronologia da titanita hidrotermal, que acontece principalmente nos halos dos veios de axonita epidoto. E aí ela é bem mais bonitinha, né, do que essa aqui. Sim. Ela é bem homogênea, não tem alteração. E aí ela deu uma idade de 2,9, arredondando. Outro detalhe interessante é que essa mineralização aí, 2,8, tem epidoto associado à mineralização, não posterior. Sim. Que é diferente dos IOCGs, que geralmente os epidotos estão associados a eventos mais tardios. Mais tardios, sim. Não, o epidoto, ele acontece tanto nesses veios aqui, de axonita epidoto, quanto na mineralização principal, nas brechas. Porque a clorita não é só a clorita, é clorita com epidoto. Uhum. Ele fez parte aí do processo de alteração hidrotermal. Sim. Não superposição. E aí, aqui, o título do trabalho que eu vou submeter aqui em 2024. Que é com base nessas titanitas. Aí, aqui eu também datei as apatitas dos veios de axonita epidoto. Ela é uma apatita relativamente homogênea, que a gente tem uns pontinhos alterados aqui, mas ela é até que relativamente homogênea. E a idade de interseção inferior na Sarah Wattenberg deu de 2,8 também, né, que parece com a idade de morebenita. E aí também tem a apatita das brechas, né, aqui é a carinha dela. Ela acontece ao longo de uma foliação, né? E ela deu uma idade mais nova, ela deu uma idade neoarqueana. Então isso indica que pode ter tido um evento de sobreposição. Aí esse 2,6 nos persegue até o Hades. Não dá nem pra se livrar dele, tá lá. É interessante isso, porque ela está exatamente na zona mais brechada, né? Tá. Bem deformadas as apatitas. Mas a gente não parece ser a idade da mineralização. Agora sim, se alguma coisa sobreposta que remobilizou, que trouxe minério... Vamos pensar um pouco. Quando veio o neo-arqueano, o mesoarqueano estava lá, né? Tá. E o neo-arqueano de Carajás é super poderoso, né? Ele entra com temperaturas altíssimas, ele mexe com tudo. E pode ser que uma dessas falhas mesoarqueanas foram reativadas no neo-arqueano e começou a perturbar as apatitas, que tem um fechamento de temperatura mais baixo.
é super interessante dar uma discutida nessa informação, porque a gente está já descobrindo que o sistema de cisalhamento evolui do mesoarqueano, vai no neoarqueano, reativa, muda um pouco a cinemática, mas ele continua reativando as falhas, né? Reativando o sistema de deformação, e vai afetando esses minerais que têm temperatura de fechamento mais baixa. Então, eu acho que conta aí uma história de superposição também, né? Então, eu acho que é bem interessante. Seria o estilo se não tivesse o neoarqueano. Né? Seria muito estranho. Né? O estilo em si dessa mineralização não é diferente, né? Não parece realmente que está formando minério, né? Mas assim, e lá no simpósio de geologia da Amazônia, em outubro do ano passado, a gente até ficou preocupado com alguns trabalhos da CPRM, no pessoal que está trabalhando nesse setor oeste, preocupado assim, né? Deixa eu explicar direito para não ficar chato, parecer chato, vou falar. Mas eles estão caracterizando uma geração de granitos de 2,6, então eles estão criando uma suíte, um nome de uma suíte que eu não lembro. A Lari, acho que lembra, que a Lari ficou um tempão conversando lá com as meninas. E são zircões assim medonhos, em zonas de falha. CPRM tem problemas. CPRM tem problema da metodologia de trabalho deles. Eu já conversei muito com eles sobre isso. Primeiro que eles fazem mapeamento por folha, e aí uma folha não comunica com a outra. Você está entendendo? Então é muito louco. E eles gostam de criar suíte em tudo. Você vai para o Tapajós, por exemplo, eles fizeram um trabalho lá que foi complexo e foi um desserviço, porque tem suítes distintas da mesma idade e da mesma composição, e com nomes totalmente diferentes, porque está em folhas diferentes. Então, cara, eu não entendo porque eles não mudaram essa metodologia até hoje. E continua fazendo a mesma coisa. Atrapalha tudo. Atrapalha muito. Mas vamos que vamos. Deixa o problema lá com eles. Lari, você tá aí? Será que ela caiu? Não sei. Acho que ela só pediu licença rapidinho, Carol. A apresentação tá aí. Eu não mas aí, assim, vamos aproveitar então. Então, a Lari, então voltou. Quer falar, Fernandão? Não, a gente estava discutindo essa questão aí dessa... Porque qual o fechamento das apatites? Qual a temperatura? Você sabe de cabeça aí, Morita? Eu não sei de cabeça. 650? Eu tenho um aqui. Eu lembro que eu fiz até uma tabelinha para me acompanhar esse negócio, porque isso é super importante. Deve saber as temperaturas de fechamento de cada sistema desse. Eu acho que é 650, mas eu não vou falar sem ter certeza. Se for 650, então passou alguma coisa aí de 650 para cima, né? Para poder dar uma... Não, eu acho que não, porque na presença de fluido, né, essas temperaturas de processamento seriam mais sistema fechado, até porque está abrindo o sistema até de zircão, né, lá o trabalho da Poli. Sim. Temperatura da apatita, eu acho que é 450. Abre baixinha. Eu acabei de pesquisar aqui. Eu sei que a apatita, é mais sensível à temperatura, de titanita vem depois, aí vem monazita bem mais, zircão, porque isso é legal, que dá para saber o evento e qual a temperatura que aquele evento interferiu no processo, com as temperaturas de fechamento. Mas beleza. Até porque a idade de titanita, né, tudo bem que é de outra amostra, mas as idades de titanita que tem uma temperatura de fechamento maior estão dando mais arqueano. Sim. Mas esses minerais, apesar do pessoal que não gosta de geocronologia ficar tudo doido, porque tem muita idade, eles acham que é só a idade, mas eles são excelentes para contar a história, né? História de aquecimento, história térmica. Ajudar aí os isótopos estáveis, né? Que às vezes fica meio complexo, mas aí, com isso aí a gente tem mais dados. Eu acho que eu perdi a caneta laser. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar na sobreposição de eventos, que provavelmente existe
alguma coisa aí no Hades que afetou também no Melquiano. E aqui a geocronologia reniosa e molibdenita, realizada nos 2 depósitos, no Hades e no Hades Nordeste. A molibdenita aqui, né, ela cresce junto com a focoperita e deu idade mesoquiana. O Hades Nordeste ele é um pouquinho mais velho, né? Ele é em volta de 286, enquanto que a do Hades é 284, 285. É interessante, o erro deu mesmo. Né? O erro deu mesmo. Então, pode considerar que é uma idade um pouco mais velha, assim. E mesmo considerando o erro, eu acho que, mesmo considerando o erro, elas aqui não coincidem. Mas é próximo. Aí aqui eu botei algumas coisas do que ainda está faltando para o Paper 1. A Carol começou a orientar e eu a orientar com o PCC da Emily, que ela vai fazer petrografia daquelas rochas regionais. Não vou voltar lá no primeiro slide. Mas daquelas rochas regionais foliadas. E aí, o que for de amostra orientada, a gente pediu para fazer uma orientada, né, para petrografia. E também estou no processo da geocronologia organizada do zircão, depois de muitos problemas, algum dia ela vai acontecer. Então, do metagranetóide do Hades Nordeste, porque do Hades saiu da atividade, do Hades Nordeste, e das rochas regionais. Você vai fazer tentar em talvez procurar aquela no texto rápido aí nos zircões? Não, vou fazer organizando. E por que não faz no texto rápido também, para a gente ter uma visão da petrologia aí dessas rochas? Eu acho que seria uma boa, que na Unicamp a gente não faz, mas de repente pode ver com o Elton, de fazer em Brasília. Porque não vamos deixar abertura, não fazer, já que coletou a amostra, tirou o zircão, fez o melt lá, vamos ver se a gente consegue. Eu acho que até dá um trabalho só com a petrologia dessas rochas, petrogênese dessas rochas velhas pra caramba, isso aí é um trabalho, assim. Exatamente, pode gerar um artigo só nisso. Mas já que ela está mexendo nisso, a gente tem como financiar essas análises aí no projeto, aproveita, o projeto vai acabar. Mas assim, eu acho uma ótima, eu até acho que é muito, Fernanda, mas eu fiquei pensando assim, não teria problema. E se Lari fizer agora esses testes rápido, eu estava pensando em um mestrado também a ser iniciado. Mas daí eu não sei. Mas aí, o ideal era fazer novas análises, né? Uma coisa que porque eu acho que poderia fazer isso de oxigênio em zircão também. É uma coisa que a gente precisa, agora nesses 2 últimos anos, é fazer esse tipo de coisa, aproveitar aí, dar uma acelerada em alguma coisa que possa até ser usada depois. Porque depois que acabar o financiamento, já tem a análise pronta. Você está entendendo? E aí o projeto tem uma sobrevida em termos de resolver problemas, já sendo pago agora. Se tiver orçamento aí, a Helena que vai dizer isso, tem orçamento para fazer essas coisas. Mas se tiver, eu acho que é uma oportunidade da gente começar a fazer essas coisas, mesmo que saia dentro do projeto acadêmico, aquilo que eu falei lá que saia do projeto acadêmico dela, mas pode ser um novo trabalho que ela vai fazer depois do doutorado, ou pode ser um mestrado que entre aí, né? E aproveite esses dados. Então eu acho que vale a pena sempre. Fez geocronologia de rochas encaixantes, fazer essa Maraneudinho na amostra e fazer o tensio rápido no zircão, que aí fecha o sistema de rocha ali, de petrológico. Né? E aí não é só a mineralização, mas também as encaixantes. E ali é um vazio geocronológico muito grande, tem pouco dado, e a gente pode contribuir um pouco. Marcos, aí levantou a mão. Eu só queria comentar essa questão do teste Rafne, eu acho importantíssimo também, até porque tem outros dados para as rochas lá da porção leste, né, da província também, que daria para
comparar rochas antigas, né, de 3 bilhões. E também a questão que seria interessante era tentar, né, nessas rochas que são metagranitóides, né, que estão deformadas, de alguma maneira, tentar obter a idade dessa deformação também, para ver se, nesse contexto da formação desses depósitos de Mesozoico, né, a gente consegue alguma idade de deformação, né, nas estruturas, tá, para correlacionar com esse evento. E até como a Carol comentou, né, esse negócio de continuar estudando ali é super interessante para a gente tentar, de repente, avançar, né, nesse entendimento sobre como a deformação ocorre ali naquela região, né, e correlacionar isso, é claro, né, com esses depósitos mais antigos, né, porque aparentemente até o momento não estão ocorrendo apenas nessa região, né. E, Marco, eu queria inclusive sua ajuda, né, para a gente interpretar aquelas idades das titanitas ali de 2.900, 2.940, né, porque é exatamente isso que você trabalhou. E, assim, elas têm um erro grande associado, né, mas para vincular melhor com essa história. E assim, quando a gente pega os zircões das drenagens, que agora está sendo feito lá pelo pessoal da geodinâmica, foi super legal em termos de evolução ali, porque marca onde é que tem rocha juvenil e onde são rochas retrabalhadas. Então, você tem de 3 até 2,8, a maioria das rochas são juvenis, aí vai até 2,7 com retrabalhamento, um pouco juvenil, mas que já com retrabalhamento. Mas o que me chamou a atenção é que tem zircões de 3,4, 3,5, que deram retrabalhamento de crosta. Então, você tinha alguma coisa crustal ali na região mais velho do que 3,2, ok? Que deu esses zircões que eu achava que iam dar juvenil, magma juvenil, derivado do manto, mas deram retrabalhamento. Então, nessas distinções de quilha, cratônica, talvez a quilha seja muito mais antiga do que a gente imagina, porque tem esses zircões de retrabalhamento de 3,4, 3,5. Então, esse estudo petrológico aí é super interessante nessa questão da geodinâmica daquela região como um todo. Então, vale a pena de fazer e contribuir para um estudo geral, né, do projeto. Né? O projeto é subdividido em várias áreas e tem responsável por cada área, mas essa visão geral é bom a gente contribuir com ela também. Vou voltar aqui que ainda tem muita coisa. Eu tenho o Jaguar Norte. Aí aqui eu que eu estou preparando para ser o futuro segundo paper, vai ser geocronologia, geologia e geoquímica isotópica do depósito de Jaguar Norte. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui. O depósito de Jaguar Norte, inicialmente eu escrevi duas coisas muito diferentes. Porque no primeiro testemunho que eu escrevi era uma mineralização em cobre, era calcopirita. E aí no segundo era níquel. Aí eu fiquei, enfim, aparentemente são dois corpos. Aí esse de cobre, ele tem uma cara um pouco mais parecida com o do VACG, né? Ele tem alteração sódica e sódico exponencial, com albita, escapolita e um pouco de actinolita. Aí depois uma alteração potássica, que é com biotita e fosfato potássico, e uma alteração ferro-cálcica, que é com actinolita e magnetita. Essa alteração ferro-cálcica, ela quase não é mais identificada, porque ela foi muito sobreposta pelas zonas de cisalhamento e pelas alterações subsequentes, mas ainda dá para ver um restinho de actinolita, dá para ver que ela existiu. Aí, as alterações principais, que são a alteração ferropotássica e a com clorita, né? Então, ela sempre ocorre associada a essas zonas de cisalhamento. A calcoferita, ela ocorre ao longo dessa foliação. E a alteração com clorita, que sobrepõe a biotita, né? E aí, associada a essas zonas, ocorre a apatita,
E aí essa apatita, eu acho, ainda não tenho certeza, mas talvez ela tenha sido formada com a biotita e depois ela foi sendo alterada, junto com a biotita sendo alterada e a clorita depois, e aí ela gestou aqui nas zonas com clorita também. Mas essa amostra aqui, com clorita, ela tem muita apatita, e aí eu mandei para Curtin para a gente tentar datar problema em chumbo. E aí a gente talvez vai mandar também essa de biotita para tentar datar pelo vídeo todo, mas não sei se vai dar legal por causa da temperatura de fechamento. Mas essas aqui também tem apatita, só que elas são bem pequenas, eu não sei se é viável, mas eu vou mandar pra gente ver. Agora, ô Lares. Oi. Desculpa, Fernanda, acho que queria falar. Depois a gente ia dar uma olhadinha nessa amostra, porque assim, a biotita está com a magnetita, eu achei meio estranho. Será que elas... porque em geral a magnetita está mais com as coisas cálcicas, capotássica. Eu não sei se... Será que ela está sobreposta? Essa magnetita é sobre da atração ferro-cálcica, mas esse aqui, essas bolinhas aqui são todas magnetitas. Tá. E outra, o que eu estou observando aí, esses agregados aí de quartzo, a própria apatita, você vê que a foliação está desviando dela, né? Ela é como se fosse um porfiroclasto, alguma coisa assim dentro. Aqui, então, né? É interessante esse estudo aí entre essa tectônica e a formação desses minerais. Também tem esses agregados aqui de quartzo, aí você vê que a foliação está contornando eles, indicando uma coisa sintectônica, né? Foram formadas, e a biotita que está dando a foliação, e junto com o magnetita. Será que essa biotita aí não é uma coisa assim, tipo, dá uma reativadazinha numa zona, ela pega e entra? Eu estou em dúvida se ela faz parte da evolução do sistema ou se ela é uma sobreposição mais nova, não sei. Lá no sistema hidrotermal de Carajás, que a gente conhece mais, a biotita ligada mais ao proterozoico, ela é mais esverdeada, e a biotita ligada ao arqueano é mais castanha, mais essa cor amarronzada. Provavelmente a composição dela seja diferente. Sim. A gente vai ver isso. Bem marrom. Eu tô vendo castanho. Não, acho que pode ser. Mas dúvida. Aí, nesse corpo com cobre, também tem algumas alterações tardias, que registra a presença de hematita, e também epidoto com albita. É só isso que o Fernando gosta de chamar de albita 2. Porque, Lari, só para você ver aí um negócio, esse depósito do Jaguar Norte, ele é controlado pela falha Macambres. A falha Macambres, certo? É uma falha que reativou depois lá no Proterozoico. Só que debaixo ali da Macambres tem a estrutura SC de Carajás. Então, se você pegar lá o Puma, o Onça, você vê claramente que o Onça entrou numa estrutura NE, que é mesoarqueana. O Onça é neoarqueano, mas aproveitou uma estrutura mesoarqueana. E aí, o cisalhamento da Canaã, que vai até 2,5, corta a ultramar, faz até um rejeito. No mapa magnético a gente vê isso. É lindo, é perfeito. Então, nessa área aí sua, Jaguar Norte, tem toda essa confusão junta, tá? Você tem as foliações neoarqueanas, tem coisas do embasamento mesoarqueano, estruturas mesoarqueanas, e tem estruturas ligadas à falha Macambres. Que, olha bem, as estruturas NE mesoarqueanas, você olha, ela não corta Carajás. Carajás foi depositado sobre elas. A Macambres corta Carajás. Ela entra ali no rio Itacaiunas e faz até um... Depois da Macambres para oeste, você não tem sedimentos de águas claras. Foi erodido porque aquele bloco Aquiri subiu. Então o substrato do Aquiri, o que você vê do Aquiri é o fundo oceânico do Grão-Pará.
certo? Aí tem sedimentos pelíticos, tem aqueles sulfetos singenéticos lá também, aqueles nódulos associados a essa rocha. E da Macambres para leste, você tem o Águas Claras lá em cima. Então, o bloco alto foi o Aquiri. Então, a Macambres ela é mais jovem, na minha visão, a reativação dela, que colocou o bloco alto do Aquiri, do que o Águas Claras. Né? Porque subiu e erodiu Águas Claras. Né? Mas ela pode ter sido reativada depois. E essa falha NE, onde é encaixado o Puma-Onça, o Onça é encaixado paralelo à Serra Arqueada, que é uma reativação do Mesoarqueano, mas que é deformado pela Canaã, leste-oeste, e o Onça fica em NE, entrando numa estrutura antiga, que depois é cortada lá pelo NE. Então, essa área sul tem muita complexão estrutural e deve ter muita superposição. Então é uma área que você vai ter que ter muito cuidado aí, porque você pegou aí um trem difícil, né? Apesar da mineração não ser tão grande, mas a complexidade aí é grande. Sim, eu realmente fico em dúvida de, quando isso aqui é de qual história? É difícil separar. Aí aqui um pouco da carinha da mineralização. Tem essa aqui inicial, que é com biotita ou com clorita. E tem essa aqui que está associada a albita e hematita. Uhum. Essa já está datada, né? Essa aqui ainda não. Não, mas albita com hematita a gente já sabe a idade. Aí aqui os isótopos de chumbo que eu fiz em sulfeto. Essas aqui é a que ocorre com biotita, magnetita, e essas aqui são as com aqueles bem tardios, né? Então a gente vê que esse aqui, biotita e magnetita, ele é mais radiogênico do que... Na comparação com Isso Carajás... faz muito sentido. Não, pode falar, Fernanda. Na comparação com Carajás como um todo, os GOCG de porte mundial são muito, mas muito mais radiogênicos. Vão a 1.500, 2.000, 3.000. Tem horas você tem que tirar a amostra, senão ela bagunça o gráfico todo. E você vê que essa biotita, magnetita aqui, ó, tá mais parecido lá com rádios, né? Que é baixo, são chumbo baixo radiogênico. Ele é alto, mas é tão alto. É baixo, mas não tão alto. Exatamente. É isso aí. E é curioso que o 2,5 é mais radiogênico que o 2,7. Sim, bem mais. Ambos muito, né? O neoarquiano muito radiogênico. E o palio bem menos. Bem menos. E aí, no proterozoico, você encontra tudo. Porque às vezes herda da rocha, herda da mineralização anterior. Como ela no sossego. A gente vê aquelas brechas lá com magnetita, que é o sequeirinho sendo cortado pelas intrusões lá e pela mineralização do sossego. Então, quando você pega um sulfeto que está no misto ali, da mistura, ele vai herdar muito da isotopia do mesoarqueano. Então, é uma maior confusão. Tem que olhar muita amostra, olhar de novo, porque é a zona de mistura, né? Que você pega, às vezes, um sulfeto que dá baixo radiogênico e outro sulfeto vizinho dá alto radiogênico na mesma amostra. Que depende da herança que teve em cima disso. Aqui um pouquinho da cara da mineralização de níquel, o outro corpo, ele é mais longe, ele fica mais a sul, no oeste. E ele é hospedado por rochas metatramáticas. E ele, a mineralização é com níquel. E o principal mineral de mineral é a pentandita, que pode... Não, é pirrotita com pentandita, elas são juntas. E pode ocorrer um pouquinho de milerita também. A milerita ela é pequena, mas não sei se vocês vão conseguir ver. Todas essas
tripinhas, não sei como chamar. Dentro da pentlandita é a millerita. Então, não sei se você consegue dizer, eles umas tripinhas dentro da pentlandita é millerita. E aí, o que ainda falta para esse paper, que na verdade falta bastante coisa, porque eu não consigo falar nada dele, mas a Amy vai fazer PCC também algumas amostras regionais do entorno dos depósitos, principalmente com as ultramáficas e também com, acho que ela tem algumas amostras de bife da serraqueada. Aí a geocronologia urânio chumidecão, eu tenho alguns maltes para fazer geocron, do metagranusorito hospedeiro da mineração de cobre, de um metamosiltronito isotrópico, que está mais associado àquelas coisas tardias, né, com albite, epidoto. A rocha subvulcânica que ocorre mesmo no topo sudoeste, ele não é só, é principalmente rochas ultramáficas, mas ocorrem algumas coisas de subvulcânica. Aí eu peguei uma subvulcânica alterada, meio albitizada, e uma subvulcânica mais preservada. E aí as coisas que a gente vai tentar fazer, que é o urânio fungo em apatita e o rubinho pronto em biotita. Aí aqui é uma carinha daquela calcopirita, daquela apatita aqui, né, da amostra com muita clorita. A gente vê que ela é, na capitoluminescência, ela é donada, né? Ela tem uma alteração aqui ela tá sofrida lá. Ela também tá alterada. Ela tá Cristiana F, tá? Tem das fraturas. Parece que essa alteração vem das fraturas, né? E vai correndo pelas bordas para o centro. Então ela é bem donada, porque ela tem o verde, ela tem o laranja, mas ela também tem esse verde mais escuro. Ela é bem complexa. Sabe o que é curioso? Lari não encontrou corpos extensos com apatita no Jaguar Norte. Diferente do Jaguar. Não sei se é questão da amostragem, dos testemunhos, mas assim, nada. É um sacrifício achar apatita nesse furo. E só tem no do cobre, no de níquel não tem nada de apatita. O de níquel que era para ter, né? Se comparando com o Jaguar. A apatita é mais no sul, não é? A apatita é mais no sul? Apatita é no sul, mas no Jaguar, que acho que a Helena pode dizer, né, Fernandão? Tem muita apatita. A gente tem muito apatita. Tem umas bonitinhas, translúcidas, parecendo uma joia. Achei isso bem diferente, porque não tem quase nada, é bem difícil achar. Basicamente tem essa amostra que tem apatita. Larissa, essa amostra aqui que está lá na Austrália, porque seria Sim, Helena, conclui. Não, eu só falar que seria interessante conversar com o Bruno quando a gente for datar, de ter a catodo, porque assim, juntar ponto aqui. Sim, vai misturar tudo. Você pode ter idades diferentes aí. Embora ele esteja fazendo a química também, separando pela química, texturalmente, a gente tem coisas aí muito diferentes, né? Bem diferentes. Agora, Larissa, nesse depósito que você falou que é mais níquel, tem também cobre nele associado? Tem muito pouco. Tem um pouquinho, assim, muito pouco de calcopirita e um pouquinho de cubanita. Sim. Mas não. Porque a diferença exatamente pode ser por aí, né? Porque lá no Jaguar é só níquel. Você não tem calcopirita lá. Então, a gente pode estar em extremos diferentes, na zona de transição, onde tem essa mistura, e depois para um só com cobre. Aí eu acho que esse só com cobre pode estar ligado ao proterozoico, pela alteração que você me mostrou. Pode ser um depósito mais jovem, o que tem só cobre. E esse que tem níquel
e cobre, pode ser os depósitos mais do tipo IOCG mais antigo. E ali você tem a superposição, porque você tem essa complexidade estrutural que eu te falei aí, ali. Você tem coisas do Menel Arqueano, tem coisas mais novas do que o Águas Claras, que é a falha Macambres. Pela textura que você mostrou aí, pelas alterações, você tem aquela alteração hematítica com albita, que é bem típica do Proterozoite, né? E aí você pode ter isso aí superpondo, né? Pequenos pedacinhos aí de muita coisa junto. Naquela zona ali. Porque a gente não tem níquel nos depósitos com gênese mais granito releite ligado ao Proterozoite. E a gente tem níquel associado aos depósitos de ACG que tem na proximidade dele rochas ultramáficas, né? Como você mencionou no Hades, como tem no Salobo, no Sequeirinho, como tem o GT34, como tem aqueles depósitos ali da parte sul, Castanha, Jatobá, ali da parte sul. E geralmente temperaturas muito altas, né, Helena? Quando você começa a encontrar essa associação meia polimetálica de magnetita com esses metais todos aí juntos, né? A temperatura lá no Jatobá mesmo, dessa zona é muito mais alta do que a zona do cobre. Então, pode ter aí uma especialização a depender do local que você está dentro da zona, né? No Jatobá, isso é vertical e lateral, que o depósito que a gente estudou com mais aprofundado, que pegou o pipe lá embaixo de magnetita de alta temperatura e em cima pega as minerações de OCG com magnetita e cobre de mais baixa temperatura. Então ali foi para mim, o Jatobá é um exemplo chaveirinho ali de como as coisas podem estar variando verticalmente e lateralmente. O famoso zoneamento, que depois do trabalho do Jaguar, que isso ficou muito claro. Mas quando você vai para o Igarapé Bahia, você tem lá o pipe do Alemão, de alta temperatura, com magnetita. Tem um depósito de cobre e ouro do Igarapé Bahia, que entra no diatrema vulcânico, ele aproveita o diatrema e é redondo, a estrutura circular, certo? Só que não tem magnetita. E ele é zonado com o pipe magnético. Mas não tem magnetita, não tem anomalia magnética nesse negócio. Você vai lá para o Sequeirinho e pista. Outro exemplo claro. Tem um pipe lá do Sequeirinho, uma bola magnética, e o pista é só silicoso, não tem magnetita associado e nem tem anomalia magnética. E eles são da mesma idade. Então, esse zoneamento dos OCG de Carajás, arqueanos, existe, tanto na vertical como lateralmente. E eu acho que uma coisa desse trabalho nosso, Lena, você está fazendo isso legal lá nas comparações, naquelas teses de doutorado lá, que está comparando os depósitos, é super importante, porque isso é uma assinatura desses depósitos de OCG de Carajás, do arqueano. Zoneamento, alta temperatura, mas também tem baixa temperatura associada, dependendo da posição que você esteja dentro da estrutura. E isso é super importante para a exploração mineral, que às vezes você pega uma zona silicosa com teor mais baixo, né, e é um rabinho de uma coisa maior que você não pegou ainda. Então, na hora que você bota as malhas de solo e vai fazer a pesquisa, você tem que ter essas indicações. Estou falando de coisas que não estão aflorando nitidamente. Daqui a pouco tem um pipe magnético mais embaixo. No caso do Jatobá, aflorava magnetite sem cobre e a gente furou a anomalia gravimétrica, que era mais densa embaixo. E quando furou lá embaixo, pegou uma sulfetação incrível. Muito sulfeto, só que nem tudo era de cobre, o teor não é tão alto. Mas tem sulfeto de tudo, de zinco, tem sulfeto de níquel, né? Tem galena. E quando você vai para o Jaguar, por exemplo, não tem cobre, mas está cheio de sulfeto de zinco lá, que atrapalha o aproveitamento do minério. Então, porque é aquele negócio que a gente estava falando, esse fluido é muito danado, ele arranca tudo que ele encontra pelo caminho e deposita depois. Então aí, nessa área aí, pode ter essas complexidades, ok? Enxofre feito no sulfeto, eu fiz a de chumbo e a Thaís tinha feito o de enxofre,
E a Thaís também fez em actinolita, eu acho, e albita, de oxigênio e hidrogênio. E isso é meu futuro. Que ainda não foi ter mexido com isso. Mas é isso. Acabou, tá? Maravilha, Lari. Muito bom. Muito legal. A recomendação é, quando for mexer com a regional, fazer Litense, fazer Samário, coisa pra gente completar. Aí também no norte. Muito legal, Laís. E outra coisa interessante para todo mundo é que a questão dos isótopos de chumbo nos sulfetos vale a pena a gente continuar fazendo como uma receita, tá? A experiência que a gente teve lá nesse projeto que a gente fez 200 amostras, a gente tem isso de Carajás inteiro, de tudo quanto é depósito, ajuda muito na exploração isso, é que quando a gente fez de rocha total, é interessante, inclusive, até fazer uns testes. Quando a gente pegou de rocha, da alteração do hidrotermal, isótopo de chumbo e do sulfeto, eles têm a mesma relação. Okay? Então, por exemplo, se eu estiver pesquisando um alvo e não achei sulfeto ainda, mas eu achei a alteração hidrotermal, eu posso fazer chumbo-chumbo e saber se ele cai no campo dos gigantes, ou no campo dos médios, ou no campo dos pequenos. Então, a encaixante, a alteração hidrotermal, mantém a mesma relação do sulfeto nos isótopos de chumbo. Então, eu acho uma ferramenta bem interessante e poderosa para classificação. Fernandão, então você recomenda, por exemplo, a gente está com um problema no AQW, já mudando um pouquinho, que às vezes a gente tem muito pouco sulfeto, a gente estava tentando separar o sulfeto para fazer o chumbo-chumbo. A gente pode fazer em rocha total? Então? Eu acho que vale a pena fazer. Porque a experiência que a gente teve é de poucas coisas que foram feitas no trabalho bibliográfico que a gente compilou, tinha mais ou menos 60 análises, e a gente começou a perceber que tanto a encaixante quanto o sulfeto davam as mesmas relações. Então eu acho que vale a pena fazer um teste, pegar algumas amostras da encaixante, comparar com os sulfetos, que aí melhora muito a questão da amostragem, né? Você não precisa pegar só um sulfeto. E até na hora de catar um sulfetinho lá, tirar ele, fazer o concentrado. Né? Porque eu acho que é lógico, se o fluido passou por lá e transformou os minerais na alteração hidrotermal e também depositou sulfeto, ele vai ter a mesma relação isotópica, né? Não vai mudar. Mas eu acho que é um teste legal, Helena, fazer lá. Acho que vamos fazer. A ideia dessas reuniões, como a gente fez hoje, às vezes fica um pouco mais longo, a ideia é uma reunião de trabalho, de discussão. Não é uma apresentação formal num simpósio, num workshop. É a gente discutir questões, trocar experiência, reunir os orientadores e os estudantes que estão trabalhando com coisas parecidas. Né? Essa que é a ideia. E eu acho que é boa. Eu gosto desse tipo de coisa. É lógico que às vezes demora muito tempo, a gente acaba conversando muito e vai perguntando, mas eu acho que faz um crescimento global e não fica todo mundo individualizado no seu problema. E muitas coisas os alunos podem pescar de um trabalho que está sendo desenvolvido, de uma solução que foi dada para um problema e buscar essa mesma solução lá na área. A gente tem aí a receita fica um pouco mais apimentada, né, com mais ingredientes. Eu acho até que pro dia 2 a gente podia convidar todo mundo do grupo justamente para isso, para todo mundo aproveitar as discussões. Eu gostaria, se você puder participar, adoraria. Tá? Claro.